lembrando que a gente trata muito, né, sobre os temas daquilo que acontece aqui na região, né, aqui na Chapada Diamantina, seja Jericoacoara, Ceabra, Boninal, a gente prioriza aqui, mas falamos também dos fatos que acontecem a nível de Brasil e de mundo. E a taxação, Débora, a Nanda, tá? O bicho tá pegando, hein? Não para, e a rede social e não sei o quê. Rapaz, eu tava vendo aqui, já pra gente trazer rápido na nossa abertura, eu botei até qual o resultado político disso tudo. Eu vi que um dos filhos do Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos, né? Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, ele bradou, ele enlouqueceu com o Tarcísio. E aí muita gente da direita, que às vezes o povo não aceita, né? De extrema direita ou de direita, mas hoje, entre a própria direita, já disse, será se é a direita, que às vezes a direita que é chamada de extrema, diz que é centro-esquerda? Sim. Ou o contrário, né? Ou o contrário, é aquela confusão. Eu já tô me encaixando de extrema, porque tudo que me distancia mais da esquerda eu tô aceitando. Isso, então, é isso. E aí você começa a ter essa certeza mesmo, porque eu vendo ali, e vamos então com o bolsonarismo, né? Para não achar que é extremo ou não, para aqueles que são bolsonaristas e os que não são, tá começando a ter um desligamento aí de pensamento. A gente vê que o Tarcísio o Tarcísio foi procurado pelos prefeitos, né? Os governadores do Brasil, aqueles que são de direita, estão sendo procurados pelos empresários em seus estados que estão tendo problema. E aquilo que parecia que era para um tom, virou um outro. Que tal? Né? Muita gente, foi um tiro no pé. Parece que não... Porque você conversa, foi feita uma pesquisa com um grupo de empresários de São Paulo, e os empresários não estão nem aí com a vida do Bolsonaro. Não estou nem aí, eu estou ligando com a minha vida e no Brasil. E continuamos de direita e estaremos do lado da direita. Não vamos para a esquerda de jeito nenhum, que é aí onde algumas pessoas confundem também, achando que o Lula está tirando grandes louros, grandes vantagens disso tudo. Mas eu começo contigo, Débora. Parece que foi um problema, né? Aí, pelo menos com os grandes empresários que, em cima dessa pesquisa paulista, eles falaram, não, a gente está pensando na economia do país. A gente está pensando na gente. Você ir contra o país por causa de uma questão pessoal, política? Veja bem, dentro da política existe uma coisa que é muito comum, que é a questão do ego. Sabe o superego? Onde você quer ser o pai da criança e você não aceita que ninguém tenha um certo destaque. Vou dar um outro exemplo. Eu não sei se vocês acompanham o trabalho de Nicolas Ferreira, né, que é um deputado muito jovem ali por Minas Gerais, mas que sempre se destaca pela facilidade que ele tem de comunicação. Todos os vídeos que ele faz viraliza e acaba despertando uma inveja. Essa que é a palavra, inveja, em relação a outros parlamentares, mesmo sendo do mesmo espectro. Por quê? Eu estou falando da diferenciação de um parlamentar que que é inteligente, que sabe se posicionar e que sobrevive sem a figura do Bolsonaro. E tem aqueles que não fazem nada. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não é do nosso estado, é do Rio de Janeiro, o deputado Hélio Negão. Você não sabe o que esse homem fez, o que esse homem faz, mas ele sobrevive da figura de Bolsonaro. É eleito, é reeleito, só tongando na imagem de Bolsonaro, o que não acontece com Nicolas Ferreira. Ele tem aquela identidade própria. E o Eduardo, eu não posso falar imaginando o que passa na cabeça dele, mas é claro que existe aquela coisa, né? Caso o Bolsonaro não saia, será que sou eu? Porque já foi cogitado, o nome dele já apareceu inclusive em algumas pesquisas como possível candidato. Em relação ao empresariado, concorda. A gente quer um país melhor, independente da figura do Bolsonaro estar candidato ou não, nós queremos um país melhor, um país que produza. Então é natural que parte desse empresariado esteja preocupado. Agora mesmo eu estava vendo... Mas o empresariado pensa que não aceita palpite de fora. É o que eu vi. Não vem a Trump querer comandar aqui as ideias. Aquilo que a gente conversou na semana passada, que foi um debate. Mas é muito difícil você tentar mudar algo que não depende de você. Tipo, ele pode até ter esse pensamento e eu também. Eu concordo que cada país deve ser soberano. Na verdade, nós não somos totalmente soberanos, né? A verdade é essa. A gente tem uma imagem de que somos, mas na verdade não somos. Nós sempre fomos subjugados. Fato. Né, que seja pelos Estados Unidos ou pela China. Porque não pense vocês aí que está nos acompanhando que a gente saindo desse alinhamento econômico de parceria dos Estados Unidos, caindo no colo da China, que a gente vai ser livre, não. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais amarrados.
Quando eu falo dessa questão do empresariado, é que realmente é aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, tá todo mundo preocupado. Eu acabei de ver a produção de mel no estado do Piauí, tá toda lá parada. Tem pessoas perdendo dinheiro com isso. Mesmo, é aquilo que a gente tava comentando. Tem o pescado aqui em Salvador, a gente já tá falando de um país que vem de uma série de problemas. E o que nos preocupa mais é que, assim, né, Erisvaldo, você não sabe até que ponto isso vai chegar. Se o governo Lula se posiciona e fala, não, a gente vai retalhar aqui com 50 também. A gente conhece o perfil do presidente americano, que não é de recuar assim tão fácil. Ele vai dobrar a aposta. E aí, será que a gente vai aguentar? A gente vai ter fôlego? Não sabemos, né? Muito bem. Tiro no pé, Ananda. Eu juro pra você que essa pergunta eu faria para o próprio Bolsonaro. Porque ele tá taxando todo mundo indiscriminadamente, usando tarifa, né, essa guerra tarifária, como política, né, do Trump. Ele tá usando isso como política de Estado. E isso, para mim, é muito preocupante, porque é insustentável a longo prazo. Já deu errado. É o quarto país, né, Erisvaldo? É o quarto país que dá errado. Ele fez a mesma coisa na Groenlândia, que não é um país, né, mas não é da Holanda, não sei se eu me lembro agora se é da Holanda, mas ele fez isso no Canadá, deu super errado. Ele fez isso com a Austrália, deu super errado, e continua seguindo esse padrão quando tenta impor tarifas e se intrometer, né, nas políticas dos próprios países. Quer dizer, eu não sei se essa pergunta, de fato, a gente deveria direcionar para o próprio Trump, para que o mundo entenda o que é isso que ele está tentando fazer. E assim, Ananda, é muito difícil a gente avaliar algo que só está começando. Não começou ainda, né? Isso foi um bafafá e um burburinho. Porque tem ainda o prazo agora para o dia 1º de agosto, não sabemos como é que vai se desenhar de fato essa situação, mas o fato que, só o fato dele falar, e isso já gera um impacto muito grande, não sabemos como o nosso governo de fato vai se posicionar até o 1º de agosto, e a única certeza que nós temos é que essa conta quem pagará somos nós. E é uma conta altíssima. O governo da Bahia, inclusive, né, regionalizando aqui, né, para o nosso estado, já criou um comitê específico para tratar sobre isso, caso as políticas, né, de Trump aí realmente venham a vigorar a partir do 1º de agosto. Foi necessária uma equipe, né, que o governo da Bahia determinasse uma equipe para cuidar, porque a Bahia também, 0,38 do PIB baiano é relacionado às exportações, né, apesar da gente saber que, de fato, não existe o superávit que foi anunciado, mas, enfim, cada estado tem sua cota, né, dentro dessa participação brasileira em relação às exportações para os Estados Unidos, e é uma coisa que está preocupando todo mundo, mas de fato a gente ainda não sabe nem ao menos se vai realmente acontecer, porque também é uma política... Né? Pode dobrar como pode zerar o negócio. Como pode zerar, porque é uma política que vai com a animosidade do próprio presidente, não é uma coisa... Me parece que não é uma coisa pensada, não é uma coisa estruturada, é uma coisa que vai assim, aconteceu ali naquele país, eu quero pressionar o país por um resultado político, econômico, quer que seja, eu vou lá e vou impor uma tarifa. Eu não penso assim não, viu, Ananda, que ele faz algo por impulso. Pelo contrário, eu acho ele bastante calculista. E assim, a gente tem que parar para refletir um pouquinho, porque assim, a gente pode até discutir se é certo ou não essa atitude do presidente americano, mas uma certeza que nós temos aqui é que muita coisa de errada também está acontecendo no nosso quintal. Nós estamos assistindo uma escalada de um poder sobre os demais poderes e que ninguém vê mais uma solução do que pode ser feito ou não. Então, a gente vinha alertando de quando é que eu tô aqui nesse programa falando, isso não tá certo, isso tá errado, olha o que... E assim, a figura de uma pessoa, do Alexandre de Moraes, né? Eu não sei se vocês tiveram tempo de acompanhar, mas já tem processos aí agora mais visando a figura do ministro, porque assim, essa taxação, ela pega todos nós, né? O país sofre com tudo isso, mas existe um movimento judicial no intuito de pegar o Alexandre de Moraes e, salvo engano, 40 autoridades brasileiras, inclusive o PGR. Enquanto respeitar as regras, né, que o jogo siga, né? Se você tá de lá e respeitando, agora o mais Exatamente, doido, enquanto tem uma coisa que é ordenada por uma jurisdição, tudo bem, mas é uma coisa que é simplesmente pulverizada pelo mundo, é assim, eu vou pulverizar minha política internacional pelo mundo e quem quiser... Mas talvez será que não é uma forma de chamar a atenção? Não, olha a população brasileira, o quanto vocês poderão ser afetados com essas ações
E com isso ele deixa bem claro. Como é chamar a É atenção isso, e mas tá eu dando quero errado? saber. Ele Essa é a deixa bem questão. claro Não, o até- que, você não sabe Débora? até que ponto O vai que dar. ele deixa bem claro? Não, Porque não o homem, terminou. em abril, Mas nos disse outros que a lugares gente tem seria dado taxado errado. em 10%. A gente está em julho, maio, junho. São 2 meses, ele mudou para 50%. Ele está querendo dizer o quê? Como é errado? Me explica, a gente- se não fosse uma questão política que ele quisesse pressionar por conta da família Bolsonaro, me explica aí que em abril a gente era de um jeito, agora depois de todo esse processo de Bolsonaro pela PGR, a gente é de outro, a gente é do nada. E aqui Então quando me você explica, fala porque de realmente tá- eu não entendo o que é que mudou de abril pra cá, porque a gente tá falando de tarifas entre países, a gente tá falando de câmbio, a gente tá falando de subverter a ordem de um país inteiro, e como é que em abril a gente, não se preocupe Brasil, vocês serão tarifados em 10% sobre tudo que vier, tudo que vier daí, exatamente. E agora ele impõe para 50%. O que mudou de diferente assim no país, além da suposta indicação de Bolsonaro? Tem o processo judicial que está correndo, que inclusive a PGR pede a condenação, anos de prisão, você viu, né? Não só para Bolsonaro e outras personalidades. Então, o intuito é justamente esse, tentar frear. Mas Essa é a isso ideia. é se intrometer E na ele não política deixa- de ele outro não país. deixa- Isso aí você tá errado. Não invadir tem uma uma- substância. É isso que eu tô dizendo. Não tem uma substância assim. Eu quero pressionar aquele país, porque aquele Por país isso que os tem que empresários fazer tão o tudo que eu doido, ó, quero. Não me meta nesse angu, não. Me né? tire de E assim, problema. o mais incrível é que a direita no país estava surfando tranquilamente, você sabe, a gente comentando que a direita A gente surfando sempre falando disso. tranquilamente, Lula cheio de problemas, cheio de pepino. Não, os problemas eles não sumiram, É tá, isso, gente? não sumiram, mas aí Eles vem continuam. e surge essa questão, Eles né? continuam. Agora Continuam, o problema com certeza. virou a tarifa de Trump. Então todos O os outros assunto é problemas, esse, né? inclusive, está apagando todos os outros problemas, evidenciando a questão do bolsonarismo, né? De não só do Bolsonaro, perdão, para não falar só dele, mas de todas as outras pessoas, os outros réus da trama golpista, por exemplo, que são 7. Então isso está evidente e a tarifa de Trump está evidente e a injustiça que se impõe sobre um país está evidente, porque brincar com um país não está certo. Brincar com a economia de um país, com o PIB de um país, com a exportação de um país, como você mesmo disse, com os empregos de um país, isso não está certo e não pode ser pelo desejo de Trump que aquele outro país mude. Ele se candidatou e venceu à presidência dos Estados Unidos, não foi do mundo. Ele não respeita a ONU, ele não respeita Unicef, ele não respeita nenhum dos organismos internacionais para ele querer sim ser um organismo internacional em si. Então eu acho que realmente, se a gente não acordar enquanto população brasileira, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo com o nosso país. Não tenha dúvida que vai continuar, Nanda. Ou você acha que o intuito da China sobre nós é o quê? Não, mas a gente É não ser tá nossos falando de China. A parceiros? China tá apertando nossa mão nesse momento. Não importa a China. Olha só, China tá Apertando sendo. a nossa mão. Sabe por que eu tô dizendo apertando nossa mão? Porque também tá Eles sendo estão nos tarifada. comprando, cara. Também tá sendo tarifada. Eles estão tomando conta Quem do Brasil, podia você nunca estar tomando percebeu conta isso, do não? Brasil era Bolsonaro. Oh, perdão. Quem podia estar tomando conta do Brasil era Trump. E ele escolheu deixar o povo revoltado contra ele. Oh, gente. Débora, a gente. Não é porque a gente tem uma coisa ruim de um lado que a outra coisa não vai ser ruim também. Se a gente tem uma China ruim, não é por isso que o Bolsonaro. Toda hora o Bolsonaro na minha boca, olha que horror. É muito amor envolvido. É muito amor. Aqui minha cor de hoje. Olha, não é por isso que o Trump vai ser bom. Entende? Não é porque a China é ruim que o Trump vai ser bom. Se a China for ruim, a gente tem que ir contra a China também. A gente tem que fortalecer Tirando o nosso forças de país. onde, Ananda? A É gente isso tem que que você tem que fortalecer esse entender. país, Débora. Nós, população, precisamos acordar para fortalecer esse país no que diz respeito à nossa própria vida. Integrando para outra nação? É essa forma que você fala de fortalecer? Débora, é isso que eu tô dizendo aqui. Acabei de falar. Se a China Mas é o que tá fizer acontecendo, o que Ananda. Trump quer fazer com a gente tem que se revoltar contra a China também. Se E você vai ter força de brigar? A questão a é que o depender de nosso como as coisas foram país se escalando? ele vem sendo colonizado durante todo o processo de existência de quando se disse Brasil, né? Porque a gente é muito mais do que Mas é Brasil. A justamente gente isso estava que eu aqui tô antes. falando. Você fala que nesse momento a China está nos estendendo a mão. Não estendendo, não. Eu estou Apertando a dizendo que nossa está mão. apertando Você nossa acabou mão de na dizer. mesma posição de ser tarifada pelos Estados Unidos. Débora gosta de botar a palavra nas bocas você dos acabou outros. de falar, Eu cara. não disse que a China está Atenção, nos audiência. estendendo a mão. Eu disse, está de mão dada, sabe, no sentido de quê? De que estamos sendo tarifados também, porque os Estados Unidos, ele Ananda, quer invadir todos os existe países para uma determinar briga. o que o país tem que Vamos fazer. lá. Vamos fechar. Existe uma briga muito maior acima de Lula e Bolsonaro, direita e esquerda aqui no Brasil. Nós temos dois gigantes hoje, duas nações gigantes, que é Estados Unidos e China.
E na visão dos Estados Unidos hoje, perder, né, essa relação amistosa com o Brasil será muito ruim, porque isso acaba fortalecendo quem? A China. A China já tem tentáculos gigantescos dentro da nação brasileira. E ao mesmo tempo você me diz que Trump fez isso de caso pensado. Você está sendo totalmente paradoxal aí no seu argumento. Você me disse assim, Trump faz de caso pensado, mas ele se romper relações com o Brasil é péssimo para ele. Presta atenção, romper com essa gestão que aí está, porque ele está vendo o pleito de 2026, criatura. Não é pensando agora, né, no governo que aí está. Ele está rompendo agora, então, não é para a nação brasileira. Ele está sendo mais ignorante com o governo Lula e com a Suprema Corte brasileira. Sendo mais ignorante do que eu pensava. Vamos dar um exemplo rapidinho aqui. O exemplo é que na época que o Lula foi preso, a China não chegou com taxação nenhuma para interferir no meio do que estava acontecendo, né? O que está acontecendo hoje na questão dos Estados Unidos para com o Brasil é errado, o empresariado está vendo que é errado. E sabe o quê? Vai fortalecer o governo. É um anjo. Ninguém está dizendo. O problema é, se você falar de Bolsonaro, você é petista. Se você falar do PT, você é bolsonarista. Não tem e eu nem falei o nome de Lula aqui. É isso, não tem a ver uma coisa. Não é porque os Estados Unidos está causando esse problema hoje que a China é anjo. Não é. Mas quem está causando esse problema hoje é os Estados Unidos. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês... Tá falando e o que ele está fazendo é que a preocupação vai ser pior para os Estados Unidos. É com o crescimento da China. Muito bem. Perfeito, então. Já foi 10 minutos aí. China, Estados Unidos, Brasil.